Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu novo canal. E nesse canal eu decidi fazer vídeos assim, mais como os americanos falam, raw, que é sem edição, mais bruto. E o que tiver, o que me der na telha. E para esse primeiro vídeo eu gostaria de relatar algumas experiências que eu tive a respeito da projeção astral, ou desdobramento astral. E o que me lembre mais remotamente foi quando eu tinha 5 anos de idade. Nessa época, quando fazia muito frio, eu gostava de dormir entre meus pais. E sempre eu lembrava que às vezes eu caía no chão durante a noite e não lembro como eu voltava para a cama depois. E numa dessas vezes que eu caí no chão, eu lembro que eu levantei e fui voltar para a cama e eu achei que meu irmão estava dormindo entre meus pais, mas na verdade eu estava me vendo. Nessa época também, às vezes eu tinha uns sonhos lúcidos que eu estava brincando com formas geométricas, com luzes, com umas formas que eu nunca vi aqui na nossa realidade. E depois dessa época, quando eu estava com 8 anos de idade, minha avó ficou doente e minha mãe ficava cuidando dela à noite e não dormia, eu ficava acompanhando ela. E eu estudava à tarde, eu estava na segunda série. E numa dessas tardes na aula, eu estava sentado na carteira. E parece que eu me vi, que eu estava aqui me olhando, assim, que eu estava do meu lado. E foi uma experiência muito estranha na época, mas depois eu acabei esquecendo. E eu só comecei a voltar a ter essas experiências que eu me lembro de projeção quando eu estava, depois dos 20, quando eu ficava em coma alcoólico. E numa dessas vezes que eu fiquei em coma alcoólico, eu senti que eu estava voltando para o meu corpo, estava tentando me encaixar no meu corpo, e eu vi uma pessoa que estava do meu lado. E muitas doutrinas ou religiões podem dizer que ou é obsessor ou é mentor. E eu lembro nitidamente dele assim, ele parecia um homem alto, branco, com a cabeça raspada com lâmina, parecia aqueles antigos egípcios. E também parece muito com o Kratos do God of War, mas sem as pinturas. Em 2016 eu estava fazendo curso de teatro e numa dessas aulas a gente começou a mexer com bioenergia, uns exercícios de bioenergia. Nessa mesma semana, eu estava dormindo e eu senti que meu corpo começou a vibrar muito forte e eu estava escutando meu próprio ronco, estava muito alto e eu saí assim. Quando eu saí do meu corpo, eu via em 360 graus e muito nítido as cores, estavam muito vivas as cores. E até cheguei a ver alguém parecido com a minha mãe, que já é falecida, e também eu vi umas formas estranhas de seres parecendo que tinha pendurado nas costas uma casca de tartaruga pequena e a roupa dele era tipo um colante verde. É difícil de escrever agora que eu não me lembro muito bem. E essa época era final de 2016. Eu estava tendo várias experiências assim fora do corpo que algumas vezes eu lembro que primeiro eu flutuava em cima do meu corpo, depois meu corpo ficava reto, assim, em 90 graus, e saía andando. E depois eu não me lembro mais o que tinha acontecido. E teve vezes que também eu me vi cego na projeção, eu estava só sentindo, tateando as paredes, tateando a cortina. E teve vezes que eu sentia que eu estava deitado, tentando mover meu braço, e eu senti meu braço se movendo, mas o meu braço físico estava ainda apoiado na cama, mas meu braço astral estava se movendo e eu via assim, um pouco mais transparente a cor da minha mão, do meu braço. E também às vezes eu sentia que
quando eu estava saindo, eu ouvi alguns sussurros. Teve vezes que eu senti que tinha alguém que estava fazendo assim no meu ouvido. E nessa época também eu comecei a pesquisar muito sobre esse assunto. Eu encontrei muitos canais muito bons, tanto espírita, espiritualista, da conscienciologia, que é uma abordagem mais científica, e também de pessoas sem religião que relatam suas saídas do corpo de modo mais natural, porque eu acredito que é um fenômeno natural da natureza, que todo mundo faz isso. Tanto que tem um professor que fala que a gente só precisa lembrar, porque nosso cérebro ele não está preparado para processar essas experiências. Por isso, quando a gente volta, a gente perde muito da experiência, porque são coisas que realmente o cérebro absorve muito pouco. Talvez a gente tenha uma certa intuição. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo do meu relato. E como está sem edição, você vai ver que eu tenho muitos vícios de fala. Algumas vezes eu dou umas pausas muito longas, mas vou tentar corrigir isso. E tanto é este o intuito deste canal que eu criei, para tentar me familiarizar mais em conversar assim, diretamente, sem ter medo de errar. Então, um forte abraço e fui!